Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. Dessa vez, os Neo Líderes, One Punch Man Mangá 205/250, versão final do NerdTube. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. E eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, deixa meu like aqui pra dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E vamos lá, né? Os Neolíderes, One Punch Man, mangá 205, versão final, play. Os líderes da Neo Heroes começaram a ser apresentados, e agora já dá pra ter. Galera, deixa eu só, rapidinho, eu vou... Pronto, vou aumentar um pouco o microfone, que eu acho que o meu microfone tava baixo, velho. Vamos lá. Os líderes da Neo Heroes começaram a ser apresentados, e agora já dá pra ter uma noção de como vai funcionar a organização rival da Associação de Heróis. Pararapararam. No começo do capítulo, vemos o Suiryu falando que ele não vai conseguir encarar o Saitama caso as coisas fiquem do jeito que estão. Provavelmente se referindo ao fato de que se ele for forçado a trabalhar para Neo Heroes, ele não vai conseguir ficar forte o bastante para ser aceito como discípulo do Careca. Mas o mais interessante é que o Metal Bat escutou o momento em que o Suiryu falou o nome do Saitama, e então o ex-herói da classe S perguntou se por acaso o Suiryu estava se referindo ao herói careca de capa que está sempre andando junto do Genos. E olha, apesar do Metal Bat ter claramente interpretado errado a relação do Saitama com o Genos, já que ele deu a entender que é o Saitama quem persegue o Genos o tempo todo e não o contrário, apesar disso eu achei impressionante que um herói de alto nível como o Metal Bat já esteja tão familiarizado com o Careca a ponto de saber não apenas o nome de herói dele, mas também o seu nome real. E acho que isso prova que o Saitama tá aos poucos conseguindo o reconhecimento que ele merece. Tanto que até o Suiryu fica surpreso pelo fato do Metal Bat saber quem é o Saitama. Porém, antes que eles pudessem conversar a respeito do Careca, os dois foram interrompidos pelo McCoy, que começou a falar com o Suiryu. E o McCoy então disse que, assim como ele, o Metal Bat, o Garoto Imperador e o Sekingar decidiram trocar a corrupta Associação de Heróis pelos Neo Heroes. Mas lembrando que foi o próprio McCoy quem tornou a Associação de Heróis corrupta. Aliás, teve um capítulo inteiro focado em mostrar o quão podre o McCoy é. E um detalhe importante que o mangá faz questão de mostrar é que apesar do McCoy ter se tornado um executivo da Neo Heroes, ele também segue trabalhando para a Associação de Heróis. Ou seja, o McCoy está agindo como um espião da Neo Heroes infiltrado na Associação de Heróis. Pois é, além de corrupto, o McCoy não tem problema nenhum em trair seus próprios amigos caso isso seja lucrativo para ele. E aliás, outra coisa que o mangá fez questão de mostrar foi que o Sekingar ficou enojado quando o McCoy disse que todos eles haviam entrado para Neo Heroes juntos. Afinal, o Sekingar não quer ser associado de forma alguma com o McCoy. E lembrando que diferente do McCoy, que está apenas buscando ganhos pessoais, tanto o Sekingar quanto o Metal Bat e o Garoto Imperador apenas trocaram a Associação de Heróis pela Neo Heroes porque eles querem investigar sobre qual é o verdadeiro motivo da Neo Heroes ter sido criada. Afinal, se as coisas continuarem da forma como estão, a Associação de Heróis pode acabar sendo destruída em pouco tempo. Já que além da corrupção que está sendo alimentada pelo McCoy, também tem o fato de vários heróis estarem sendo pagos para saírem da associação e entrarem para Neo Heroes. Portanto, o Sekingar, o Metal Bat e o Garoto Imperador precisam descobrir se a Neo Heroes apenas quer tomar o lugar da associação para então seguir fazendo o mesmo trabalho que a associação já fazia, ou se por acaso eles têm um motivo mais sombrio para estarem tentando destruir a Associação de Heróis. Mas enfim, que o Garoto Imperador percebeu que o Sekingar ficou irritado em ouvir o McCoy falando, e por isso ele próprio tomou a dianteira e começou a falar antes que mais alguém percebesse que o Sekingar estava desconfortável em estar ali. E então o Garoto Imperador disse que a Neo Heroes tem um ótimo planejamento de longo prazo, já que diferente da associação, que recruta apenas as pessoas que são fortes o bastante para passar nos testes de recrutamento, a Neo Heroes está dando chances para todo mundo, já que mesmo aqueles que são fracos demais para se tornarem heróis estão sendo recrutados e colocados em um sistema de treinamento, que vai torná-los aptos para serem heróis em pouco tempo. E dessa forma, em breve a Neo Heroes vai ter muito mais heróis do que a associação. E para concluir, o Garoto Imperador diz que esse plano da Neo Heroes não tem como falhar. Afinal, eles conseguiram recrutar um dos melhores treinadores do mundo para preparar os recrutas. E nesse momento o mangá mostra que o Garoto Imperador estava se referindo a ninguém menos do que o Dark Shine.
Pois é, ele Olha o também brilho decidiu negro aí, ó. trocar a associação pela Neo Heroes. Porém, diferente do Garoto Imperador, do Sekingar e do Metal Bat, o Ele virou instrutor, né? Darkshine não entrou pra Neo Heroes como um espião, pois como ele mesmo explica na sequência, ele decidiu se aposentar das suas atividades de herói, já que ele recebeu uma ótima proposta da Neo Heroes para que ele deixasse de trabalhar como herói da associação para se tornar um treinador a serviço dos Neo Heróis. Perfeito. E lembrando que o Darkshine... Lembrando, rapaziada, que isso tudo aqui, assim, a gente já viu, né, mano? Que como rolou o Redraw, isso aqui já rolou, né? Associação para se tornar um treinador a serviço dos Neo Heróis. E lembrando que o Darkshine ficou traumatizado após ter sido derrotado pelo Esperma Dourado na batalha contra a Associação de Monstros. E por isso a Neo Heroes aproveitou essa fraqueza emocional do Darkshine para fazer com que ele se aposentasse de vez das suas atividades de herói. E olha, se a Neo Heroes realmente tiver intenções malignas por trás de sua criação, o fato deles terem tirado o Darkshine da ativa vai ser um golpe pesado para a Associação de Heróis. Mas Exato. enfim, na sequência um dos Neo Líderes começa a rir da situação do Darkshine. E além disso, ele também insulta os outros heróis da classe S, dizendo que eles aceitam qualquer Aí os covarde Neos Heróis vão deles. se representar. No entanto, os Neo Líderes, que são os heróis da elite da Neo Heroes, não vão aceitar qualquer um. E por isso é melhor que os heróis que saíram da classe S para entrar para Neo Heroes fiquem espertos. E galera, o Metal Bat ficou muito irritado com essa provocação. No entanto, o Sekingard discretamente segurou ele antes que ele começasse a dar tacadas na cabeça dos coleguinhas. E então, após respirar bem fundo, o Metal Bat perguntou ao McCoy quem são esses Neo-líderes que estão ali com eles. Afinal, eles ainda não foram apresentados uns aos outros. E por isso, em seguida, o McCoy começa a apresentar os Neo-líderes de um em um, começando pelo Ryumon, que é aquele que estava insultando os heróis da classe S. E o McCoy explica que ele é o líder de uma grande gangue que tem 400 membros, e apesar do Ryumon ter um histórico criminoso, recentemente ele decidiu que o melhor a se fazer é usar suas tendências violentas para realizar atividades heróicas e contribuir com a sociedade. E essa decisão do Ryumon também vale para todos os 400 membros da gangue dele, já que aparentemente o Ryumon Pô, consegue... eu não vejo a hora de todo mundo entrar numa batalha ali frenética, né, velho? Saber como é que... Qual é o real potencial dessa rapaziada aí. Um ali a gente já vai ter até uma noção, né? Não sei se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Vamos acompanhar para aqui. todos os 400 membros da gangue dele, já que aparentemente o Ryumon consegue, através do uso da força, controlar o comportamento de todos os membros da sua gangue. Pois é, que pessoa bondosa esse tal de Ryumon, né? Com certeza ele desistiu da vida de Então, crimes né? e agora só vai fazer bondades. Porém, outro dos Neo-líderes, o Axel, não tá muito feliz de ter que trabalhar lado a lado com o Ryumon. Afinal, de acordo com o Axel, mesmo que o Ryumon ajude os Neo-heróis de alguma forma, nada vai apagar os crimes que ele e sua gangue cometeram no passado. E pra quem não lembra, o Axel já tinha aparecido no mangá uma vez, quando uma funcionária da associação tentou recrutar ele como um herói de classe S. Afinal, assim como o Ryumon, o Axel é líder de um grupo que eu pode lembro. influenciar muitas pessoas a seguirem ele. Só que diferente do Ryumon, que lidera gangsters, o Axel lidera um grupo de 47 justiceiros que já têm experiência em combater em monstros. E diferente do Ryumon, o Axel não deixa nenhuma dúvida sobre suas boas intenções para realizar o trabalho de herói. Tanto que o próprio Metal Bat reconhece que o Axel tem jeito de ser bem corajoso, o que é um baita elogio vindo de alguém do nível do Metal Bat. Mas enfim, que na sequência é apresentado outro Neo-líder, o Infelcinave, que seguindo o molde do Axel e do Ryumon, também é líder de um grande grupo. Porém, no caso dele, é um grupo religioso, afinal o Infelcinave fundou uma igreja chamada de Igreja da Reencarnação do Outro Mundo. E ele é tão bom em pregar suas crenças que ele já tem mais de 3 milhões de fiéis no mundo todo. E é claro que não são todos os fiéis dele que vão entrar para Neo Heroes, porém graças ao Infelcinave vai ter muita gente para ficar falando bem dos Neo-heróis. Mas quem tem ainda mais seguidores do que o Infelcinave é o próximo Neo-líder, um bilionário conhecido como Zydats, que em suas redes sociais tem mais de 40 milhões de seguidores, além de que ele também é o principal financiador da... Mano, dá pra perceber que a Neo tá recrutando bastante gente influente, né, velho? Vamos ver até onde isso aí vai chegar, né, velho? Neo Heroes, o que inclusive levanta questionamentos por parte do Sekingard se ele deveria ser colocado na linha de frente dos combates. Afinal, se acontecer algo com ele, a Neo Heroes pode ir à falência. Porém, o próprio Zydats responde ao Sekingard dizendo que não precisam se preocupar com ele, já que a maior parte dos seus investimentos foram destinados para criar um equipamento de alta tecnologia para auxiliar ele em combate.
Ou seja, o Zaidatis aparentemente pretende ser o Homem de Ferro da Neo Heroes. Mas vamos ver se realmente vai ser inteligente colocar uma pessoa sem nenhuma experiência de combate para lutar contra monstros no dia a dia. Mas Tony enfim, Stark na era um gênio em sequência, o combate Ebigaza também. chega na sala onde os Neo-líderes estão reunidos. E detalhe que ela deixa tanto o Suiryu quanto o Garoto Imperador babando quando veem ela. E antes que qualquer coisa pudesse ser dita a respeito dela, o Suiryu praticamente se teletransportou pro lado da Ebigaza e começou a jogar todo o seu charme pra cima dela. Sendo que primeiro ele se apresenta e depois diz que é uma coincidência os dois estarem ali, já que mais cedo ele cruzou com ela na rua. Porém, enquanto falava, o Suiryu cometeu o erro de colocar a mão no ombro da Ebigaza, e por causa disso ele acabou queimando a mão. Pois é, o todo-poderoso Suiryu se queimou apenas de tocar o vestido da Ebigaza, e ele ficou em choque por causa disso, afinal o Suiryu não é nenhum fracote, e o fato do calor dela ter sido bastante para queimar ele o deixou em alerta de que algo estava bem errado. Porém, a Ebigaza em seguida explicou que o vestido dela está tão quente porque ela acabou de passar ele, e portanto ainda não deu tempo de esfriar. E além disso, ela também pediu para que o Suiryu não tocasse mais nela, senão a roupa dela ia ficar amassada. E bom, o Suiryu ficou sem saber onde enfiar a cara depois dessa vergonha que passou na frente da Ebigaza, para a alegria do Garoto Imperador, diga-se de passagem. Enfim, que em seguida o McCoy fala que a Ebigaza é uma cantora extremamente famosa, principalmente entre os adolescentes. E graças a ela, qualquer pessoa que ouse falar mal dos neo-heróis depois vai ter que se virar para fugir do exército de adolescentes fanáticos que vão sair em defesa da Ebigaza. E além disso, o McCoy também fala que ela ficou 6 meses sem aparecer na mídia, pois recentemente ela passou por vários procedimentos para aprimorar o seu corpo. Lembrando que, como eu disse no capítulo passado, a Ebigaza se transformou num ciborgue de combate, e as peças dela esquentam tanto que ela precisa tomar vários litros de água para não pegar fogo enquanto luta. E aliás, é provável que quando o Suiryu tocou nela, ela tenha aquecido suas peças de propósito apenas para espantar o pretendente abusado. Mas enfim, que no final da introdução dela, o McCoy fala que ela tem como objetivo principal superar o Amai Mask, tanto na música quanto na dança e também na luta. E bom, logo após o McCoy terminar de falar, quem partiu para cima dela foi o Garoto Imperador, que se apresentou como sendo o Imperador Selvagem. E além disso, ele também falou que sempre escuta todas as músicas da Ebigaza. E detalhe que ela foi bem mais receptiva com o Imperador Selvagem do que foi com o Suiryu. E outro que aproveitou a brecha para ir falar com a Ebigaza foi o Metal Bat. Porém, no caso dele, não é porque ele ficou apaixonado por ela não, mas sim porque a irmã dele é uma grande fã da Ebigaza, e por isso o Metal Bat ficou louco para conseguir um autógrafo dela. Mas enfim, que na cena final do capítulo é a vez do Darkshine ir falar com a Ebigaza, e então ele diz que costumava ser um herói da classe S. No entanto, agora ele vai trabalhar como treinador dos neo-heróis. Porém, antes que o Darkshine terminasse de se apresentar, ele foi interrompido por outro dos Neo-líderes, o Super Campeão de Sumô Raiden, que foi pra cima do Darkshine perguntando se ele realmente não pretende mais lutar. E bom, apesar do capítulo terminar nesse momento, vale dizer que a webcomic já mostrou que o Raiden tem uma espécie de rixa com o Darkshine. Afinal, o Raiden deseja mais do que qualquer coisa derrotar o Darkshine em combate, para dessa forma provar para si mesmo que não existe ninguém mais forte do que ele próprio. E aliás, se você não lembra do Raiden, vale dizer que ele já apareceu no mangá antes, e ele também foi convidado para se tornar um herói da classe S. Porém, além de ter recusado, ele ainda acabou indo trabalhar justamente para os concorrentes da associação. Sim. Mas enfim, galera, que por esse capítulo é isso. Ainda ficou faltando alguns Neo-líderes para serem apresentados. Porém, já diz aí nos comentários qual desses Neo-líderes que foram mostrados nesse capítulo que parece ser o mais poderoso. Pô, até esse momento, mano, pô, eu vou de Raiden, velho. O Raiden sumou aqui, ó, porradeiro, bicho doido, mano. Vou com Raiden, enfim, mano. nerd, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e se inscreva e ative o sininho pro YouTube te avisar quando saírem vídeos novos aqui no canal. Até a próxima, valeu, fui! Muito bom, velho. Parabéns aí pelo vídeo NerdTube, cara. Muito obrigado por ter trazido esse capítulo aí pra gente. Eita, perdão, rapaziada. Link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Galera, eu peço até perdão por não ter comentado muito nesse capítulo aqui, tá?
é que, cara, isso aqui tudo a gente já viu, né? Então é mais do mesmo, não tem muito o que dizer, que vai ser a apresentação dos Neo-líderes, né? E as coisas aqui foram bem parecidas, né? Eu sinceramente teria que dar uma olhada lá, ver se tem alguma diferença, mas foi bem parecida com o que a gente já tinha visto, né? Mas enfim, rapaziada, no mais é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, até a próxima, um abraço, e foi. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel, corre pelas planícies, seu espírito é de paz.